Hoje vamos falar sobre água e reflorestamento, uma relação direta que existe entre a economia de água para os processos naturais, para nascentes e formação de córregos, rios, e o reflorestamento. E tudo isso relacionado com o Código Florestal. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do mestre em Ciências Florestais, Radagás Verfruit Filho, que também trabalhou muito tempo com essa parte de reflorestamento, depois paisagismo, e hoje faz o seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Radagás. Fala um pouquinho sobre o seu doutorado antes, essa área que você está trabalhando é bem interessante, fala sobre a questão dos créditos de carbono e essa questão dos sistemas agroflorestais, água-silvos e agroflorestais. Bom, o programa que eu estou é o PPCT, Programa de Pós-Graduação Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária. É um binacional e esse projeto específico que eu estou é um ramo de um projeto maior de 20 anos, em parceria da Embrapa com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mais outras 3 universidades, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Sul Bahia e a Universidade de Jaboticabal. É um processo grande e lá é uma parte do projeto. E ele trata da agricultura de baixo carbono, ou seja, você fazer uma recuperação de pastagem não com utilização básica de adubos nitrogenados, adubos fósseis, adubos que têm um gasto maior, uma poluição maior, e sim recuperar essas pastagens com a introdução de leguminosas e a consociação com as gramíneas. Uma coisa muito polêmica, que todo mundo, logo quando se fala isso, mas a gramínea, ela, com o tempo, ela some com mau manejo. Mas um manejo bem direcionado, com período, com tempo de carência, vamos dizer assim, para a recuperação, com o número de animais por hectare e tudo mais, você consegue controlar e ter, por um período quase que eterno, uma pastagem de boa qualidade, evitando erosão, evitando a sua degradação e tudo mais, que é o grande problema do Brasil. Nós temos muita área de pastagem com produtividade baixíssima. Certo. Bem, a vegetação nativa, inclusive dessas regiões florestais, né, o clímax de vegetação é a floresta tropical, né? Aqui no nosso estado aqui, a floresta da Mata Atlântica. Quando você tira as árvores e implanta um sistema único, uma monocultura de uma gramínea, o impacto é muito grande. O que ocorre, na verdade, é o seguinte, desmatou-se pensando em colocação do gado, de pastagem, produtividade alta, o que realmente acontece, você está com um solo fértil. Você tirou a madeira, mas toda a sua decomposição, o seu sistema radicular, suas folhas, galho, estão todas ali produzindo uma transformação de galhagem em adubo de primeira qualidade, que fez com que o gado proliferasse. Só que com o tempo essas pastagens vão se tornando degradadas, fracas, pouco produtivas e tudo mais, e tem que haver um processo de renovação. E sempre se usou adubo, só que isso tem um certo limite. Não é só isso, você tem que pensar em alternativas, de forma de custo, de sustentabilidade, de contaminação ambiental e tudo, contaminação dos próprios rios, que toda hora que você vê falar, o rio está morrendo peixe. É o quê? Excesso de adubo que está correndo com a atrofização dos lagos, dos mananciais, dos rios e tudo. E isso vem, querendo ou não, vem batendo no mangue, afeta o pescador, então todo mundo sai perdendo com isso. É importante para o telespectador entender que o solo tem um horizonte em cima, aquele horizonte inicial, superficial, a superfície do solo, quando ela está bem estruturada, né, ela tem uma microbiologia, tem uma estrutura que permite uma infiltração melhor da água do solo e não expõe a terra, a argila, né, para um processo erosivo. Né? Isso, além disso, que você está citando, ainda existe um outro problema. Nós temos em muitas regiões da própria Mata Atlântica, toda hora a gente vê, quando dá uma chuva a gente vê noticiário, desde Santa Catarina até o próprio Espírito Santo. Toda uma região de encosta, que nós temos o horizonte A, não temos o B, é o A e o C. E o C é muita rocha de decomposição. Então o que acontece? Essa matéria orgânica que você citou, esse solo rico,
onde existe uma floresta ainda nessa camada especial, está lá. Mas se ele não tem o de baixo, você está mexendo, está construindo, está fazendo estrada, fazendo condomínios, fazendo isso, fazendo aquilo, a tendência na chuva de uma proporção um pouquinho maior, não precisa ser muito grande, Sim. ela desloca, ela solta dessa camada do horizonte C e desce tudo. Provoca morte de muita gente e tudo mais, e isso vira notícia na mídia, e Deus desculpe falar isso, mas a tendência é só aumentar e muito, porque os condomínios desse porte, dessa natureza, estão crescendo assustadoramente nas regiões de montanha, como eu falei, desde Santa Catarina até o Espírito Santo. Então, e geralmente moram pessoas de maior poder aquisitivo, de maior nome, de maior ligação com pessoas de influência. Então essas notícias vão tomando mundo e a coisa vai tomando noção de que realmente aquilo tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Já se anuncia há muito tempo, ambientalistas, técnicos da área florestal, da biológica, né, vêm alertando isso há muito tempo, que nós teríamos um problema de escassez de água para o futuro. E isso parecia um futuro longínquo, né? Só que o futuro está aqui agora. Na verdade, essa falta d'água, essa crise que nós estamos passando, isso é cíclico, isso vai ocorrer, ocorreu e a permanência é essa. O problema é que hoje nós temos uma população maior, nós já passamos 8 bilhões de pessoas, essa população tem que ser alimentada, tem que ser beneficiada com a água, seja para limpeza, para consumo direto ou indireto. Indústria, agricultura. A própria indústria, a agricultura consome muita água. Para você produzir 1 quilo de grão é um absurdo de água. Para produzir 1 quilo de carne, você não tem ideia a quantidade, o volume de água para se produzir aquilo. Então, tudo é muita água. Então, o que ocorre? A chuva que cai, vamos falar da Mata Atlântica, vamos falar do nosso bioma, da nossa região aqui, que fica mais fácil da gente ver a coisa. Porque se a gente começar a falar do Cerrado, falar da Caatinga, existe algumas peculiaridades, algumas coisas que nós não temos costume de lidar com isso. Mas aqui na Mata Atlântica, a água que cai nessas regiões, vamos falar primeiro das regiões mais altas, regiões mais índices, nas regiões de baixadões, regiões planas, a quantidade é praticamente a mesma. O problema é que ela caía lá em cima agora, e até ela chegar aqui na foz do rio, ela levava 6 meses, ela levava alguns meses para chegar aqui. Hoje a gente tem notícia de uma chuva lá em Minas Gerais, na cabeça do Rio Doce, na cidade de Rio Doce, ou próximo ao Rio Ipiranga, que é um dos grandes afluentes do Rio Doce, em Ponte Nova, a água caiu e já fica marcando a hora que a água vai fazer problema em Colatina, vai trazer problema para Linhares, na foz do rio, que inclusive o Rio Doce hoje já nem consegue estourar e bater a sua barra para o Oceano Atlântico, em função de tanto assoreamento, de tanta matéria, não só matéria orgânica, matéria argilosa e outro tipo de matéria que vem descendo. E Sim. cada vez mais. Então essas esponjas lá em cima, nas locais de nascente, isso tem que ser observado, cuidado, tratado com muito mais carinho, com muito mais rapidez. Eu sou contra a mata ciliar, acho uma coisa muito importante, mas eu acho que o fundamento não é a base mata ciliar. Isso é um segundo plano. O primeiro plano está lá em cima. As áreas de infiltração. De infiltração. São as esponjas naturais que a Terra está perdendo, que são formadas pelo sistema radicular das grandes aves, das grandes espécies. Principalmente as vertentes, né? As vertentes, claro. Vertentes de maior inclinação. Maior inclinação. Então poderia-se muito fazer um trabalho, um estudo em termos de microbacias, que muitas vezes também não quer dizer que aquela bacia, ou a parte mais alta dela, seria o divisor de uma bacia e de outra. Às vezes o divisor de uma bacia está na bacia do outro. Mas isso nós temos técnicos maravilhosos nos órgãos ambientais e ou mesmo empresas particulares que podem promover, fazer todo um estudo perfeito disso e a aplicação desses plantios, dessas recuperações. A lei às vezes fala de faixa em torno de curso d'água. Se a gente for observar o bioma Mata Atlântica e os ecossistemas diferentes, aqui mesmo no Espírito Santo, a gente tem a região serrana, com um tipo de topografia e o recorte, a declividade muito mais abrupta do que na região norte do estado. Né? Então, lá os rios são mais espraiados, né? Essas baixadas são maiores, e lá talvez se tenha que exigir um pouco mais de área de ciliar do que em determinadas áreas que a declinidade
é muito grande, né? Isso. Você citou um caso muito importante. O tamanho dessa mata ciliar, o tamanho dessa área de recuperação, seja no topo, seja na nascente, a gente muitas vezes não leva em consideração. Leva a lei, mas não leva em consideração o tipo de solo. Às vezes nós temos um solo muito arenoso, muito argiloso, um solo que não está na sua plenitude de formação, ainda existe muita rocha nela. Então, cada um tem um comportamento diferente. Isso tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que ser trabalhado. Então, não vou dizer que cada caso seja um caso, mas os agrupamentos dos casos seriam uma coisa muito importante. E você citou as regiões planas do norte do nosso estado, que inclusive já faz parte da Sudene hoje, a região de Sudene. O que acontece naquelas áreas? Nós não temos muita, mas lá não tem região hídrica para ser trabalhada, mas tem as regiões de caixas, a região de absorção e manutenção dessa área, que são regiões mais planas, mas que precisam de vegetação para reter essa água, para fazer com que as esponjas naturais da nossa terra prevaleçam. E isso não está acontecendo também. Às vezes numa faixa muito maior. Muito maior, muito mais plena. Aí que eu vou puxar um assunto que entra, e que eu acho de muita importância, que tem se falado pouco. A obrigatoriedade da reserva legal. O que acontece? Minha reserva legal, 20%, a maioria não vou falar mal do pecuarista, quem sou eu, adoro a carne, adoro o churrasco. Mas eu acho que o pecuarista logo se assusta. Mas vou perder 20% da minha propriedade, não posso nem olhar, meus filhos nem vão ver. Não é nada disso. Existem benefícios na lei maravilhosos, ele pode fazer uso de muita coisa, fazendo a floresta regenerar, ou reimplantar, ou fazer qualquer processo de que aquilo volte a ser o que era há anos atrás, e tirando benefício. Mas vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista sobre florestas.